Senhor, irmãos. Amém. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né, irmãos? Que quando a gente tem o Senhor na nossa vida, como Deus, como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo, nós podemos obedecer a Deus, porque nós temos Ele. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele nos deu a graça, e a graça é o poder para vencer as tentações que vêm sobre nós, né? O Senhor nos deu o Espírito Santo e através dele nós podemos obedecer. Tanto que ele fala, olha, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Se na palavra de Deus está falando isso, então é porque nós podemos. Amém. Pelo Espírito Santo nós podemos. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te adorar, te bendizer, Senhor, engrandecer a ti, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Pai, porque nós viemos cultuar ao Senhor, meu Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Oh, Senhor Jesus, se o Senhor não estiver aqui presente, Senhor, de nada vale tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Queremos o mover do Teu Espírito sobre nós, Senhor, nos transformando e fortalecendo, Senhor, o nosso espírito, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, passar, Senhor, pelos nossos dias, Senhor, da semana, Senhor, firmes, Pai, firmes, ó Pai. Meu Deus, que nós não venhamos esquecer, Senhor, que nós temos o Senhor, o nosso Deus, Senhor, que está sempre conosco, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. Ó Pai, o Senhor está ali no barco, Senhor Jesus, que nós não venhamos esquecer, Senhor, que o Senhor está presente e que o Senhor é soberano, Pai. Oh, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome. Abençoe esse culto de hoje, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos levantar? Quem conseguiu tirar a soneca da tarde conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. Não vai dormir. Não vai dormir. Glória a Deus. Ouça o som. Ouça o som.
no centro do trono. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Ele é o que a nossa alma esperou, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu
encontrou, a gente não quer mais sair da presença dele. A nós foi revelado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. A nós foi revelado. Aleluia, Jesus. Tu reinas no trono dos céus. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, que és um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, que és um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, que és um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Algumas religiões pregam que o sacrifício que foi feito na cruz não é suficiente. Algumas religiões tentam trazer novamente para o homem a responsabilidade de salvação. Essas religiões são usadas por Satanás para escravizar o homem novamente, para trazer peso sobre o homem daquilo que Deus já tirou. Porque a fé ela vem pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Ela vem pela graça. Aleluia. E nós, porque descobrimos isso, estamos aqui hoje. Não porque nós somos perfeitos, não. Não porque a gente acerta sempre, não. Mas porque nós descobrimos que o sacrifício que foi feito na cruz é suficiente para nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. A dor Ele levou, o nosso pecado Ele levou, as nossas enfermidades Ele levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, nos orar pelas crianças. Pai, Senhor, vamos. Glória a Deus. Estende as mãos aqui, vamos orar pelos pequeninos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor conduza, Pai, o ensino das crianças. E pelo poder do teu Espírito seja ministrada a tua palavra ao coração deles nesta noite. Não seja simplesmente um ensino de histórias bíblicas, mas que o mover do teu Espírito esteja também, Senhor, entre as crianças que vão receber a tua palavra. Amém. Que frutifique na vida deles a tua palavra, que o coração deles seja boa terra, Senhor, que produza frutos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, agora quem vai falar a palavra é da é que hoje era o pastor Jorge passou a palavra para a Rara. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou hoje falar sobre um assunto que é o que move a vida do cristão, né? É o pilar do Evangelho. E aí eu estou vendo um livro aqui que eu peguei. Glória a Deus, passaram aí. O livrinho que eu peguei para escrever, e aqui está falando sobre o quê? Fé, né? E você vê que você tem a letrinha F aqui, e você vê que tem um homenzinho aqui, né? Que é o que a gente precisa. Isso depende de nós ligados a Deus. Amém? Amém. Vamos abrir primeiro no livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Todos encontraram? Amém. Amém, Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra que é viva, Senhor. Não é apenas um livro de história que podemos deixar, Senhor, na nossa estante depois de ler, mas ele é um livro vivo, que cada vez que a gente lê, a gente é alimentado, Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor nos deixou com isso, Pai. Ó Deus, para que nós não nos perdêssemos, Senhor, mas para que pudéssemos estar firmes, Senhor querido, até o dia da tua vinda, Senhor. É o manual que o Senhor deixou para nós, é a carta de amor que o Senhor deixou para nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, que não venhamos nos perder jamais, Senhor, da essência que é Cristo, da essência que é o Senhor, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Me ajuda a transmitir aos nossos irmãos aquilo que o Senhor já transmitiu no meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E nós lemos Hebreus 11:6 e agora a gente vai passar lá para Mateus, capítulo 15. Então vocês já se ligaram aí na primeira parte aqui da nossa pregação. A partir do versículo 21. Esta mulher, aqui na minha Bíblia fala, né, o título, uma mulher cananeia demonstra fé, né? Então não se sabe o nome dela, nem precisa, não sabe se aquilo que ela fez e como que agradou o coração de Deus ali, né? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom.
Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Aleluia. E é de emocionar, porque ela chega para Jesus e fala, é como se ela dissesse: não tem problema se o Senhor só me dá migalhinha, mas me dá do Senhor. É o suficiente, né? Jesus no seu caminho encontrou muitas pessoas, mas todas as vezes que ele via a fé operando, ele se maravilhava. Não é verdade? Então a gente, quando lembra de Hebreus, que fala sobre que a fé, que é impossível agradar a Deus sem fé, a gente compreende que tudo na vida da gente gera em torno da fé. Tudo que acontece na nossa vida cristã, ou até mesmo antes da vida cristã, gera em torno da fé. Porque até mesmo quando a gente não está com Cristo, ainda não tem os nossos olhos abertos, todas as circunstâncias que acontecem conosco, elas acontecem para que seja gerado fé no coração, e através dessa fé a gente creia que Jesus é Deus, que Ele existe, e assim a gente aceite a Cristo como Salvador. Então a fé, tudo gira em torno disso. E quando nós estamos então já salvos, por onde? Pela fé, né? Crendo que Jesus é Deus, que é o nosso Salvador, as coisas continuam a acontecer para que a nossa fé seja amadurecida, não é verdade? Nesse caso aqui da cananeia, Jesus, ele disse que ele não podia, né? Ele coloca aqui: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, porque ainda não era o momento dele se revelar para os gentios. Só que a fé daquela mulher tocou de maneira o coração de Jesus, que Deus, ele abriu uma exceção para ela. Ela chegou no ponto certo no coração de Deus. Ela chegou. E por causa disso, Deus deu a ela aquilo que ainda não estava disponível para os gentios. Mais interessante ainda, quando a gente lê esse capítulo, é que assim, ele poderia não estar pregando para esses povos, para esses gentios, mas eles já sabiam quem era Jesus. Essa mulher, quando ela se apresenta para Jesus, ela diz o quê? Filho de Davi. Eles já ouviam falar quem ele era, o que ele estava fazendo, tudo o que ele estava fazendo. E por isso aquela mulher, que não era do povo de Deus, que não conhecia o Deus de Israel, foi até Jesus. A fé dela levou levou até Jesus, para que a sua filha fosse curada daquele demônio que aprisionava ela. E aí a gente começa a pensar na atitude de Jesus com aquela mulher. Porque quando a gente olha muito por cima, a gente diz: nossa, como que Jesus foi duro com ela? Será que precisava disso? Né? E aí a gente começa a pensar sobre a nossa vida, sobre o como que Deus faz com a gente quando a gente está passando pelo problema, pela dificuldade, pela dor, pela perda, seja o que for que estiver acontecendo conosco. Deus, ele vai utilizar como um ponto gerador de fé, né? Porque, como eu sempre digo, Deus não gasta
ficha à toa. O diabo ele pensa o seguinte, que ele está perturbando. E cada coisa que o diabo faz, Deus ele muda para transformar, muda para trazer a gente mais para perto, né? E a gente percebe na atitude de Jesus 3 coisas que muitas vezes é o que a gente sente quando a gente está passando pela dor. Eu vou colocar aquilo que eu sinto. Talvez os irmãos possam compartilhar desse mesmo sentimento quando a dor chega. Primeiro, parece que ele não está ouvindo. É só eu que penso assim? Que dá esse sentimento, essa sensação. Parece que ele não está ouvindo, né? Parece que ele está muito ocupado. E aqui, quando ela exclamou primeiro para Jesus, logo no início que ela chegou falando, ele estava andando, ele ficou andando, ele andou. E os discípulos que escutaram, ele falaram, Jesus, manda essa mulher embora. Então, a primeira coisa que ele fez, ele continuou ali no caminho. Parecia que ele não estava ouvindo aquela mulher, mas ele estava ouvindo. E para a gente está ali passando pelo perrengue. E a gente ora. Muitas vezes a gente jejua. E a gente levanta de madrugada. E ora, né? Parece uma vitrola arranhada. E fala com Deus aquilo, e fala com Deus aquilo, e fala com Deus aquilo. Mas parece que Deus não está ouvindo. E muitas vezes é esse sentimento que vem no nosso coração. Algumas pessoas ficam paradas nesse sentimento. E daí elas não passam mais. Algumas pessoas, nesse sentimento, elas retrocedem. Elas desistem. Elas deixam para lá. Elas param de seguir a Cristo. O segundo, parece que ele não se importa. Os próprios discípulos, quando Jesus estava no barco, aquela ventania toda, quando eles foram acordar Jesus, o que eles falaram? O Senhor não se importa? Muitas vezes é esse sentimento que a gente tem. Parece que ele não se importa. Parece assim que o nosso problema é muito pequeno. Tem tantas pessoas sofrendo no mundo com coisas muito piores do que o que nós estamos passando. E quantas vezes a gente pensa até assim, será que eu sou merecedor de Deus estar dando atenção a mim? Eu acho que não. Não pode ser que Deus realmente não esteja se importando comigo. E aqui quando ele diz, fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, era como se ele não estivesse se importando com ela. Terceiro, tem coisas mais importantes, né? Mais importantes para fazer. E com isso, então formou-se um cenário. Talvez logo no momento em que a filha dela começou a ser perturbada por demônios, essa mulher, se ela logo no primeiro momento tivesse chegado a Jesus e tivesse falado com Cristo, e ele tivesse tido esse tipo de atitude, ela virasse para ele e dissesse, eu não preciso de ti, eu não preciso do Senhor, o Senhor está sendo mal educado, e virasse as costas e fosse embora. Mas ela foi para Jesus no momento certo, no tempo em que o coração dela estava no lugar certo. Amém. Essa mulher, ela não tinha mais nem identidade. Ela estava num desespero tão grande que Jesus podia até pisar nela, que ela ia continuar lá. E o coração dela, um coração que já não tinha mais orgulho algum, se humilhou diante da presença de Jesus e rompeu a barreira da humanidade dela, rompeu. E ela chega e dirige a ele a palavra certa. Eu entendo que o próprio Espírito Santo colocou na boca dela a palavra que ia tocar o coração de Jesus. E ela se humilha mais um pouquinho. Ela já estava
pés de Jesus, mas ela se humilha mais um pouquinho, porque ela diz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus já nem responde mais nada para, digamos assim, testar a fé dela, mas ele já logo já vem e diz, grande é a tua fé, seja conforme o que você deseja. Então a gente começa a analisar a nossa vida de questões que nós estamos passando. Talvez você não esteja passando, talvez passou, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar, né? Não existe passe de mágica. A partir do momento que eu venho para Cristo, acabam-se os problemas, acabam-se as dificuldades. Não, porque se as dificuldades e os problemas acabarem, eu vou ficar uma pessoa arrogante e tudo que eu vou ter é coisas aqui na terra, mas salvação eu não vou ter. Então o problema, a dor, a dificuldade, a perda, a aflição, elas são necessárias para que a gente possa ter a nossa fé alicerçada, para que a gente possa viver de forma madura, ter uma fé madura, não uma fé infantil. A fé que nós tínhamos quando nós viemos para Cristo, ela era uma. O como nós críamos, o como nós entendíamos o poder de Deus era um. Hoje, depois de alguns anos, passando muitas vezes por tribulações e dificuldades, a nossa fé é outra. E vez por outra, Deus vem pesar os nossos corações. O que Deus fez com essa mulher, Ele pesou o coração dela. Ele pesou o coração daquela mulher. Tudo que Ele fez de propósito. E Deus pesa o meu e o seu coração. Talvez você esteja passando por um momento em que o seu coração esteja na balança. E o que Ele está encontrando nesse coração? Será que ele está pesado demais? Essa mulher, o coração dela não estava nem um pouquinho pesado. Estava totalmente vazia de si mesma. Para que Cristo fosse revelado naquela situação. Aleluia. Talvez eu ainda não tenha recebido a resposta da minha oração, porque o meu coração ainda não está pronto. E Deus, Ele não adianta processos. Porque a gente, ansioso do jeito que a gente é capaz de ouvir uma pregação dessa e correr para Deus e dizer, Deus, fala o que está errado aqui no meu coração, que aí eu já arrumo e pronto, eu vou passar por esse problema. Mas não, porque todo o processo é necessário, todo o processo ele é importante. Todo, ainda que esteja doendo, ainda que você diga, eu não aguento mais, Deus ele olha e diz, ainda dá para tirar mais um pouco. Ainda tem como, ainda tem, aguenta firme, porque você está dentro do processo. E este processo eu vou ser glorificado. Amém, Jesus. A fé é o que me faz obedecer. Quando a gente consegue passar por todo esse processo, a gente não escuta o nosso sentimento, a gente não escuta as nossas sensações, a gente não escuta a nossa emoção. Parece que Deus não está ouvindo, mas a nossa fé diz que Ele está ouvindo. Parece que Ele não se importa, mas a nossa fé diz que Ele se importa sim. Aleluia. Parece que o meu problema é menos importante do que os outros, mas para Ele tem a mesma importância. Porque Deus Ele não faz essa diferença. Muitas vezes o que é dor para Marlene, para mim não é. O que é dor para mim não é dor para Marlene. Mas Deus Ele se inclina para cada um de nós. Ele está no tamanho da nossa dor. Ele está no tamanho do nosso problema. Ele não tem nenhum problema de resolver probleminhas e problemões, porque para Ele é tudo a mesma coisa. Glória a Deus. Tudo a mesma coisa. A gente ainda tem esse problema de orgulho, de achar, não, mas esse meu problema aqui, Deus tem que vir antes. Porque o meu problema
você no processo. E quando a gente olha para trás, depois que passou o problema, a gente olha e vê Deus nos levando no colo. Porque muitas vezes a gente não consegue nem com as nossas próprias pernas, mas o Senhor nos leva no colo e nos dirige até o lugar onde nós temos que ir. É o que nós lemos na sexta, foi sexta, eu estou perdida no devocional, mas o último capítulo de Josué. Né? O que a Marlene falou tocou fundo no nosso coração. Porque é isso. Todas as vitórias de Israel vieram de Deus. Amém. Tudo, então tudo que está na minha vida, glória a Deus pelo problema, glória a Deus pela bênção, porque nada vem para mim se não vier de Deus. Aleluia. E Ele não permite nada na minha vida que Ele não possa resolver. Ele não permite. Nós não estamos expostos a Satanás. Tem gente que acredita esse negócio, não fizeram uma macumba para mim. Rapaz, a vida do cristão não é assim não. Satanás, ele anda ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. Nós estamos protegidos debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Então aquilo que acontece conosco tem um propósito, tem uma função de glória, peso de glória na nossa vida. Amém. Aleluia. E essa fé que Ele vai gerando nos nossos corações é o que nos faz obedecer. Essa fé que Ele vai gerando nos nossos corações é nos fazer se alegrar quando não há motivo de alegria. Você está passando pelo problema, você está passando pelo momento, mas você consegue ainda achar motivos de alegria. Aonde? No Senhor. Amém, Jesus. A fé é que faz isso, porque quando o nosso coração não é um coração cheio de fé, a gente olha para o problema e a gente se magoa com Deus. A gente olha para a dificuldade e a gente fica irado com Deus. A gente olha para todo mundo que diz que é crente, a gente fica bravo com quem é crente. Porque o nosso coração, ele está cheio de nós mesmos e vazio de Deus. Porque quanto mais fé eu tenho no meu coração, mais cheio de Deus eu estou. Quanto menos fé eu tenho no meu coração, mais vazio de Deus eu estou. E sabe o que acontece quando a gente está desse jeito e a gente fica magoado com tudo? Sabe o que acontece? A gente começa a esfriar. A gente começa a não querer ler a Bíblia. A gente começa a querer não orar. A gente começa a ficar frio espiritualmente. Pontinho certo para Satanás pegar a gente e fazer o que ele quer fazer. Tem algo que Satanás ele não tem. A oportunidade de salvação. Nós temos. Foi dada a nós essa oportunidade. Para ele acabou. Ele não tem jeito mais. Então, quanto mais gente ele puder levar com ele, ele vai levar. Ele não dorme, ele está o tempo todo trabalhando. E a gente não pode baixar a nossa guarda. Mesmo em meio à dor, eu vou glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Porque a fé me faz obedecer. E aí eu continuei a pensar, o que a fé vai gerando em mim? O que a fé vai fazendo em mim? O que a fé faz em mim? A fé faz eu ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e entender e compreender que aquela nuvenzinha está dizendo que vai trazer chuva sobre a terra. Amém. Era exatamente isso que estava acontecendo, que gerou no coração de Elias. De Elias era a fé em Deus. Então quando olhou, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então vai avisar que vai ter chuva. Chegou. E muitas vezes a gente, porque está passando pela dor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos socorrer, a gente despreza as coisas pequenas, recados pequenos que Deus vai nos enviando. Sabe? Deus ele vai e manda um recadinho, filho, aí continua firme aí que eu estou contigo. Mas a gente está esperando coisa grande.
Só que é importante a gente ficar vigilante, olhando para cada detalhezinho, porque cada detalhezinho é uma vitória de Deus na nossa vida. É olhar aquele detalhe e dizer, vai vir a chuva. Vai vir a chuva. Deus vai vir em meu favor. Deus vai vir ao meu encontro. Ele sempre vem. Ele sempre vem. E é isso que gera fé no nosso coração. Não são as experiências dos outros. Testemunho é muito bom. E é necessário que a gente conte, que as pessoas saibam o que Deus fez. Fortalece a nossa fé. Mas não é suficiente para nos fazer permanecer nela. Amém. O que faz com que a gente permaneça em fé são as coisas que Deus fez conosco. São as experiências que nós tivemos com Ele. Não são as experiências dos outros. São as nossas experiências que deixam a nossa fé fortalecida. Então, cada vez que nós passamos, é Deus dizendo para mim e para você, vem que você vai passar mais uma experiência. Mais uma, para você ficar mais forte. Nós estamos aí como numa faculdade. E tem hora que a gente reprova, pega DP, mas a gente passa. Amém. Né? A gente passa porque a gente está com Cristo. Antes a gente andava sozinho. Antes a gente queria andar com as nossas próprias pernas. E a gente se cansava e não conseguia. Não é verdade? De repente a gente encontrou um amigo. Tem até um louvor que diz isso, não é? Eu encontrei um bom amigo, seu nome é Jesus. Amém. E esse amigo que nós encontramos, ele nos ajuda a levar. Amém. Ele caminha conosco. Ele dá o braço para a gente. Fala, vem comigo. Vem comigo. Eu não sei o caminho, eu sou o caminho. Aleluia. Eu vou te levar para onde você deve ir. Para o caminho certo, para o lugar certo. Não tenha medo. Mas está escuro, Senhor. Eu estou com medo. Continue a andar comigo. Porque eu não vou deixar você perecer. Eu estou com você. Então quando você olhar a situação e dizer, Senhor, continua a mesma coisa. Mas eu continuo contigo. Amém. Aleluia. Eu continuo contigo. Eu não sei quando é que isso vai acabar. Eu não sei quando isso vai terminar. Mas eu também não quero parar. Se Deus chegar para mim, para você e disser, olha, eu vou parar essa situação então na sua vida. Mas com isso, você não vai ter as experiências que eu havia planejado para você. Você quer? Não. Porque quando a gente lembra das coisas que nós aprendemos de Deus no meio da dor, são coisas preciosas demais. Amém. Que nos mantém de pé até hoje. Que nos mantém de pé até hoje na simplicidade do Evangelho. Enquanto tá muitas vozes por aí falando sobre isso, sobre aquilo, cada um tem uma opinião teológica sobre as coisas de Deus. As pessoas ficam bravas. Eu estava vendo hoje, teólogo bravo, que as pessoas ficam querendo saber esse negócio, se é o oitavo, como é que é? Oitavo rei. O oitavo rei, e as pessoas começam a querer saber se já está chegando a hora, fica bravo. Bravo por quê? A gente tem que estar atento mesmo. Bravo por quê? Quer dizer que eu tenho que ficar vivendo a minha vida então e deixa para lá? Não, eu tenho que estar atento mesmo, eu tenho que estar de olho nos sinais, porque Cristo está vindo. Então, quando a gente vê muitas vozes, muita gente falando, a gente precisa permanecer na simplicidade do Evangelho. Porque é na simplicidade do Evangelho que eu e você vamos chegar lá. Amém. É na simplicidade do Evangelho, é na fé que nós temos em Jesus, não saindo da palavra dele, é que nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Então vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, eis aqui os nossos corações. E o Senhor é aquele que pesa os nossos corações, Senhor. Nós não sabemos, ó Deus querido, se o Senhor está encontrando o nosso coração mais pesado, Senhor, ou não. Mas o que nós sabemos é que nós estamos dentro do processo. E o Senhor, Pai querido,
nós queremos que o Senhor tire de nós tudo aquilo, Senhor querido, que não nos identifica como filhos do Senhor, Pai. O Senhor pode tirar, Senhor, tudo aquilo, Senhor querido, que nos afasta de Ti, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor possa crescer dentro de nós, para que o Senhor possa crescer em nossos corações, para que as pessoas ao olhar para nós na rua possam ver o Senhor passando, Pai. Ó Deus querido, que possamos ser luz, Senhor, no meio das trevas, Senhor, que possamos ser sal para salgar, Pai querido. E se for necessário passar pela luta várias vezes, em meio à dor várias vezes, não importa, não tem problema, Senhor. O que importa é que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. Ó Senhor, essa oração é uma oração perigosa, eu sei, ó Pai querido, eu sei, mas o meu coração é teu, Pai querido. A minha vida é tua, aleluia. A minha vida é tua, Senhor. A vida, Senhor, de cada irmão aqui nessa igreja é tua, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor é o bem mais precioso que nós temos, ó Pai. Não existe nada mais importante do que a tua presença, Senhor. Não existe nada mais importante do que o Senhor, Pai. Ó Deus querido, nós te amamos, Senhor. Continua trabalhando em nós, Senhor. Continua trabalhando por nós, Senhor. Continua trabalhando no nosso meio, Senhor. Na vida de cada um aqui, Senhor. No particular de cada um aqui, Jesus querido. Na dor particular de cada um aqui, porque só o Senhor conhece, Pai. Vai trabalhando, vai falando. Espírito Santo vai ministrando aos corações, Senhor querido. A tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Porque a tua palavra não falha, Pai. Em nome de Jesus.